Espírito Santo, tu sabes que não posso fazer isto sem ti. Não quero pronunciar uma palavra sem tua presença, sem tua unção, sem tua revelação divina. Que cada palavra que sair dos meus lábios seja ungida pelo teu poder sobrenatural e transforme cada lar que esta mensagem alcançar. Hoje sinto no meu espírito que esta mensagem é para alguém que tem buscado um milagre há muito tempo. Alguém que tem orado, jejuado, clamado, mas parece que o céu não se abre sobre sua vida. Você tem sentido como se estivesse batendo numa porta que nunca se abre, pedindo a um Deus que parece estar distante dos seus clamores. Você tem observado outras pessoas recebendo milagres e bênçãos abundantes, enquanto sua vida permanece estagnada. Tem visto milagres acontecendo ao redor, mas nunca chegando até você. Tem questionado se há algo errado na sua fé, na sua oração, na sua maneira de buscar a Deus. Mas hoje o Senhor me deu uma palavra específica para você. Abro as portas para você e ninguém poderá impedi-las. O que você não sabia é que existem portas de bênçãos específicas na sua própria casa, que, quando consagradas corretamente, se tornam pontos de entrada para bênçãos celestiais. Há 3 pontos estratégicos na sua casa, que, quando ungidos de acordo com princípios divinos específicos, se transformam em caminhos abertos por onde o favor divino flui constantemente. 3 lugares que Deus escolheu para serem pontes entre o céu e sua realidade terrena. Espera um momento antes de revelar quais são esses pontos. Preciso que você entenda algo revolucionário sobre como Deus opera através de espaços físicos consagrados. Não é superstição o que você está prestes a ouvir. Não é misticismo barato. É princípio bíblico sólido que tem transformado os lares e destinos ao longo de milênios. O mesmo princípio que Moisés usou para consagrar o santuário, que Salomão aplicou no templo sagrado, que Jesus demonstrou quando ungiu os olhos do cego. Não é casualidade que você esteja ouvindo esta revelação agora. Este é um encontro divino marcado antes da fundação do mundo. Deus age, anjos intercedem, e sua casa está prestes a se tornar território santo, onde milagres acontecem naturalmente. Quando Deus quer liberar bênçãos extraordinárias sobre uma família, Ele primeiro prepara o ambiente físico, onde essas bênçãos irão se manifestar. Assim como recipiente precisa estar limpo para conter água pura, sua casa precisa ser consagrada para conter a glória divina. Observe cuidadosamente o padrão bíblico. Abraão construía lugares de oração em lugares específicos onde Deus havia se manifestado. Jacó ungiu a pedra onde teve a visão da ponte para o céu. Moisés consagrou sistematicamente cada objeto sagrado do santuário antes que a glória de Deus descesse. Sua casa não é apenas um lugar onde você dorme e come. É território espiritual que pode ser consagrado para se tornar canal de bênçãos celestiais. Cada cômodo pode ser transformado em atmosfera de presença divina, onde o impossível se torna rotineiro. O ventre de uma mãe é um espaço consagrado por Deus para formar vida. Assim também sua casa pode ser consagrada para gerar milagres, multiplicar bênçãos, incubar sonhos divinos que se tornarão realidade tangível. Assim como os santos, através da história, transformaram seus lares em retiros espirituais, onde experimentavam visitações divinas extraordinárias, você também pode santificar cada metro da sua casa para que ela se torne campo fértil para manifestações sobrenaturais. O Espírito Santo está ativando revelações sobre consagração do lar nesta temporada, porque Ele sabe que precisamos de mais do que experiências em reuniões religiosas. Precisamos de presença constante de Deus, de milagres que acontecem na privacidade do nosso lar. As bênçãos que você tem buscado nas reuniões, nos cultos, nos congressos, estão esperando para se manifestar dentro da sua própria casa.
Mas primeiro você precisa preparar o ambiente espiritual para recebê-las adequadamente. O que está acontecendo no reino espiritual? Neste momento é extraordinário. Há uma liberação de unção para a consagração do lar, como não acontecia há décadas. Deus está levantando uma geração de famílias ungidas que transformarão seus lares em santuários pessoais. E você, meu querido, foi escolhido para participar desta onda sobrenatural de consagração familiar que varrerá nações inteiras nos próximos anos. Há exatamente 5 sinais que aparecem quando Deus está preparando sua casa para se tornar porta de bênçãos celestiais. Sinais que talvez você já tenha notado, mas não soube interpretar corretamente. Sinal número 1. Impulso divino para reorganizar ou organizar espaços específicos da casa, sem motivo lógico aparente. Em Êxodo capítulo 25, verso 8, Deus disse a Moisés: "E me farão um santuário, e habitarei no meio deles." Antes de qualquer manifestação divina, há sempre um impulso para preparar o ambiente físico adequadamente. Observe como isso aconteceu com Ana, mãe de Samuel. Antes de receber o milagre da maternidade, ela sentiu necessidade urgente de reorganizar sua casa, de preparar um espaço específico para o filho que ainda não havia nascido, mas que ela sabia que viria. Você tem sentido ultimamente uma vontade inexplicável de mudar móveis de lugar? De pintar paredes de cores diferentes? De se desfazer de lembranças do passado que antes tinham valor sentimental? Essa inquietação não é mania de decoração comum. É o Espírito Santo direcionando você para preparar sua casa para uma visitação divina, específica, que está sendo programada nos céus. Sua alma sente que algo grande está por vir e, instintivamente, você quer que o ambiente esteja pronto para receber. É como se houvesse uma expectativa no ar, uma antecipação de que algo extraordinário vai acontecer em breve. Talvez você tenha sentido impulso de comprar plantas novas para determinados cômodos, ou vontade súbita de trocar cortinas por outras mais claras, ou necessidade de reorganizar a disposição dos móveis sem conseguir explicar por quê. Marina, de Curitiba, me relatou que por 3 semanas sentiu compulsão de reorganizar completamente sua sala de estar. Mudou móveis 5 vezes, até sentir que estava certo. Na 4ª semana recebeu uma visita inesperada que trouxe a oportunidade de negócio pela qual orava há anos. A reunião aconteceu exatamente na sala que ela havia reorganizado. Mas isso é apenas o primeiro sinal. O segundo é ainda mais específico. Sinal número 2. Sensibilidade aumentada para atmosferas espirituais em diferentes cômodos da casa. Em 1 Reis capítulo 8, verso 10, quando Salomão consagrou o templo, a presença gloriosa de Deus encheu a casa do Senhor. Quando Deus está preparando um espaço para sua manifestação, a sensibilidade espiritual dos moradores aumenta drasticamente. Veja o que aconteceu com Cornélio em Atos, capítulo 10. Antes de Pedro receber a palavra de Deus que mudaria sua vida, ele começou a perceber presenças angelicais em sua casa. Atmosferas diferentes em cada cômodo. Uma presença divina que nunca havia experimentado. Você tem percebido que alguns cômodos da sua casa têm uma energia diferente? Que se sente mais tranquilo em determinados lugares e mais agitado em outros? Que há espaços onde a oração flui naturalmente e outros onde você sente resistência? Isso não é impressão. É um discernimento espiritual aguçado que está sendo ativado para você reconhecer onde Deus quer estabelecer sua presença de forma mais intensa. Sua casa está sendo mapeada espiritualmente. O Espírito Santo está identificando pontos estratégicos onde ele quer estabelecer bases de operação para milagres de Deus específicos.
Talvez você tenha notado que se sente mais inspirado para orar em determinado canto da sala. Ou que há um local específico onde sempre recebe ideias criativas. Ou que existe um espaço onde sente uma paz inexplicável, mesmo em dias turbulentos. Esses não são coincidências. São indicações divinas de onde Deus quer que você estabeleça pontos de consagração para multiplicar milagres e bênçãos abundantes. Roberto, empresário de Belo Horizonte, me contou que começou a perceber que sempre que sentava numa poltrona específica da sua sala, recebia ideias de negócios extraordinárias. Quando ungiu aquela poltrona seguindo princípios divinos que vou ensinar hoje, as ideias se multiplicaram. Em 6 meses havia triplicado sua renda apenas implementando estratégias que recebeu sentado naquele local consagrado. Sinal número 3. Sonhos recorrentes envolvendo sua casa, mas com modificações ou elementos que não existem fisicamente. Em Gênesis capítulo 28, Jacó sonhou com uma escada que ligava a terra ao céu, exatamente no lugar onde estava dormindo. Deus usa sonhos para revelar o potencial espiritual de espaços físicos específicos. Observe Daniel, capítulo 8. Suas visões proféticas mais poderosas aconteciam sempre em locais específicos que Deus havia escolhido estrategicamente. O ambiente físico influenciava diretamente a qualidade e intensidade das revelações recebidas. Você tem sonhado com sua casa ultimamente, mas no sonho ela aparece diferente? Talvez maior, mais iluminada, com cômodos que não existem, ou com uma atmosfera de glória que você nunca viu fisicamente. Esses sonhos não são produtos da imaginação. São revelações proféticas de como Deus vê o potencial espiritual da sua casa, quando ela for adequadamente consagrada. Sua mente natural vê apenas tijolos, cimento e móveis. Mas Deus vê possibilidades sobrenaturais, pontos de conexão, celestial, territórios que podem ser transformados em portais dimensionais. Talvez você tenha sonhado com luzes douradas emanando de determinados cômodos, ou com anjos caminhando pela sua casa, ou com uma atmosfera de paz tão intensa que você acordou com saudade do que experimentou no sonho. Esses sonhos são plantas arquitetônicas espirituais que Deus está mostrando para você implementar através de consagração do lar específica. Carla, de Brasília, sonhou durante 1 mês com sua cozinha irradiando uma luz dourada sobrenatural. No sonho, tudo que ela preparava naquele espaço multiplicava abundantemente. Quando ungiu sua cozinha seguindo orientações divinas, sua situação financeira começou a se multiplicar de forma inexplicável. Oportunidades de renda surgiram do nada. Sinal número 4. Aumento de visitantes inesperados que trazem bênçãos ou oportunidades importantes. Em Hebreus capítulo 13, verso 2, está escrito: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Quando Deus está preparando uma casa para se tornar portal de bênçãos, Ele envia pessoas específicas como confirmação. Veja Abraão em Gênesis capítulo 18. Antes de receber a promessa do filho, 3 visitantes angelicais apareceram na sua tenda. A casa estava sendo testada quanto à hospitalidade antes de receber bênção multiplicada. Você tem recebido visitas inesperadas ultimamente? Pessoas que aparecem sem avisar, mas sempre trazem algo positivo? Conversas que resultam em oportunidades, contatos que abrem portas, encontros que geram ideias? Isso não é sorte. É Deus enviando portadores de bênçãos para testar se sua casa está preparada espiritualmente para receber multiplicação sobrenatural. Sua casa está sendo avaliada pelos céus quanto à atmosfera espiritual, a hospitalidade genuína, a capacidade de ser canal de bênçãos para outros. Talvez um vizinho tenha aparecido com uma proposta inesperada.
Ou um conhecido tenha mencionado uma oportunidade perfeita para você. Ou alguém tenha oferecido ajuda exatamente quando você mais precisava. Essas não são coincidências. São confirmações de que Deus está preparando sua casa para se tornar centro de distribuição de bênçãos celestiais. Sinal número 5. Impulso irresistível para orar mais frequentemente dentro de casa, especialmente em momentos inusitados. Em Lucas capítulo 6, verso 12, Jesus subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Quando Deus quer consagrar um espaço, Ele primeiro desperta a fome de oração naquele local específico. Observe Ana no templo. Sua sede de oração era tão intensa que ela passava horas clamando no lugar santo. Deus estava preparando não apenas seu útero para gerar Samuel, mas também o ambiente espiritual onde o milagre seria confirmado. Você tem sentido vontade súbita de orar em horários diferentes? Impulsos de interceder pela família enquanto está cozinhando, limpando ou realizando atividades cotidianas? Essa fome de oração não é religiosidade aumentada. É o Espírito Santo ativando você como sacerdote do seu lar, preparando a atmosfera espiritual para manifestações extraordinárias. Sua casa está sendo consagrada através das suas orações espontâneas. Cada vez que você ora em um cômodo específico, está santificando aquele espaço para receber visitação divina. Talvez você tenha acordado de madrugada com vontade de orar pela família, ou sentido impulso de agradecer a Deus enquanto lavava a louça, ou tido momentos de adoração espontânea durante atividades domésticas rotineiras. Preciso parar aqui um momento. Respire profundamente. O que estou prestes a revelar é tão poderoso que preciso ter certeza absoluta de que você está preparado espiritualmente para receber esta revelação. Se você reconheceu 3 ou mais desses sinais, sua casa está sendo preparada pelos céus para se tornar portal oficial de bênçãos divinas. Não é hora de duvidar. É hora de cooperar com o que Deus está fazendo. Te confessarei algo extremamente pessoal, que nunca compartilhei publicamente. Quando eu mesma experimentei esses 5 sinais consecutivamente na minha casa, minha vida mudou de uma forma que jamais imaginei possível. Mas não foi automático. Foi através da obediência a uma prática específica de consagração do lar que Deus revelou algo sobrenatural, algo transformador. Uma prática com 3 pontos estratégicos que, quando ungidos, transformaram minha casa em um verdadeiro santuário, um território sagrado. Agora respire fundo mais uma vez, porque vem uma revelação que mudará completamente a dinâmica espiritual da sua casa para sempre. Deus não pede obediência sem dar instruções claras. O que vou compartilhar parece simples à primeira vista, mas carrega um poder imenso, um poder capaz de abrir portais celestiais permanentes. Existem 3 pontos na sua casa, escolhidos estrategicamente por Deus para serem consagrados como portais de entrada para bênçãos sobrenaturais. 3 lugares específicos que, quando ungidos corretamente, se tornam canais diretos do céu. Verdadeiras estações de recebimento de bênçãos divinas. Primeiro ponto sagrado: a entrada principal da sua casa. O local onde toda a energia espiritual é filtrada. Em Êxodo capítulo 12, versículo 7, Deus ordenou aos israelitas que ungissem as ombreiras das portas para proteção sobrenatural. A entrada da casa é o portal principal, por onde entram tanto as bênçãos quanto as maldições. Josué aplicou esse princípio quando disse: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor." Ele estava estabelecendo autoridade espiritual sobre a entrada de sua residência. A porta de entrada da sua casa é como uma alfândega espiritual. Tudo o que entra na sua família passa por ali primeiro. Quando você consagra este local adequadamente, você está estabelecendo um filtro divino que permite apenas bênçãos
e bloqueia automaticamente qualquer influência maligna. Este não é um conceito místico oriental. É um princípio divino sólido, que remonta ao Antigo Testamento e continua válido hoje para todo cristão que conhece sua autoridade em seu próprio lar. A unção que você aplicará neste ponto criará uma barreira espiritual invisível, que os anjos reconhecerão como território consagrado. Demônios perderão o direito legal de entrada. As pessoas que visitarem sua casa serão automaticamente influenciadas pela atmosfera de paz e bênção. Quando Maria Helena, de São Paulo, ungiu a entrada de sua casa seguindo as instruções que vou ensinar, os visitantes começaram a comentar espontaneamente sobre a energia boa que sentiam ao entrar. Oportunidades de negócios começaram a surgir através de pessoas que a visitavam. Em 4 meses, sua renda havia dobrado apenas através de contatos feitos em sua própria casa. Segundo ponto sagrado, o centro geográfico da casa. O ponto onde todas as energias espirituais se encontram e se distribuem. Em Números capítulo 2, Deus instruiu Moisés sobre a disposição exata das tribos ao redor do tabernáculo, colocando o lugar santíssimo exatamente no centro geográfico. De todo o acampamento, Salomão aplicou esse mesmo princípio quando construiu o templo. O lugar santo ficava estrategicamente no centro da construção, para que a glória divina se irradiasse uniformemente para todas as direções. O centro da sua casa é como o coração espiritual do lar. É o ponto de onde toda energia sobrenatural se distribui para cada cômodo. Quando você consagra este local, está estabelecendo um núcleo de poder divino que influencia toda a atmosfera familiar. Para identificar o centro exato, caminhe pela sua casa e identifique o ponto que parece equidistante de todas as paredes externas. Geralmente fica na sala de estar ou na área de convivência familiar. A unção aplicada neste ponto central criará um campo magnético espiritual que atrairá bênçãos celestiais de todas as direções. Será como um radar sobrenatural que capta o favor divino e o distribui sistematicamente para cada área da sua vida. Quando consagrado adequadamente, este ponto se torna uma estação de comunicação direta com os céus. Orações feitas neste local específico terão prioridade celestial. Decisões tomadas aqui serão inspiradas sobrenaturalmente. Terceiro, ponto sagrado. O quarto principal. O lugar onde a regeneração espiritual acontece durante as horas de descanso. Em Gênesis capítulo 28, Jacó teve a visão mais importante de sua vida exatamente no lugar onde estava dormindo. Deus usa sistematicamente as horas de sono para baixar revelações, estratégias e bênçãos específicas. O rei Salomão recebeu sabedoria sobrenatural através de um sonho. Daniel recebia suas visões proféticas durante o descanso noturno. Deus tem acesso privilegiado à nossa consciência quando estamos dormindo. Seu quarto não é apenas um lugar de repouso físico. É um laboratório espiritual onde Deus opera milagres de regeneração, cura, revelação e preparação para o dia seguinte. Quando você consagra adequadamente o local onde dorme, está dando permissão oficial para que Deus trabalhe intensivamente durante suas horas de inconsciência. Sonhos proféticos se multiplicarão. A cura física será acelerada. Estratégias divinas serão baixadas diretamente na sua mente subconsciente. A unção aplicada na cabeceira da cama criará um campo de proteção angelical durante o sono. Pesadelos serão cancelados automaticamente. Ataques demoníacos noturnos perderão sua eficácia total. Quando você acordar, estará renovado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente carregado com energia celestial para enfrentar qualquer desafio do dia. Agora preciso ensinar exatamente como ungir cada um desses 3 pontos sagrados
para ativar portais de bênçãos permanentes na sua casa. O processo de consagração desses 3 pontos sagrados deve ser feito em um horário específico e seguindo uma sequência exata. Uma sequência que multiplica exponencialmente o poder espiritual da unção aplicada. A preparação deve começar às 6 horas da tarde de uma sexta-feira, porque este é o horário que marca o início do Shabat bíblico, quando a atmosfera espiritual fica mais receptiva a atos de consagração do lar. Você precisará de óleo de oliva puro, sem aditivos químicos, que representa o Espírito Santo. Uma vela branca, que simboliza a luz de Cristo, dissipando toda a treva. E um copo de água filtrada, representando a purificação completa e a renovação espiritual. Antes de iniciar qualquer toque físico nos pontos sagrados, você deve fazer uma oração específica de preparação. Uma oração que ativa sua autoridade sacerdotal como responsável espiritual pela sua casa. Senhor Jesus Cristo, eu me apresento diante de Ti como sacerdote desta casa. Reconheço que Tu és o Senhor deste lar e desta família. Declaro que toda autoridade neste território pertence exclusivamente a Ti. Consagro minha vida, minha casa e minha família ao Teu nome santo. Unge-me agora com autoridade espiritual para estabelecer portais de bênção que glorifiquem Teu nome. Amém. Esta oração não é uma fórmula mágica. É o estabelecimento legal da autoridade espiritual, baseada na delegação que Jesus Cristo deu a todo cristão genuíno para exercer domínio territorial, domínio sobre seu próprio lar. Após esta oração preparatória, você deve acender a vela branca e declará-la consagrada para representar a presença de Cristo durante todo o processo de unção dos 3 pontos sagrados. Consagração do primeiro ponto sagrado. A entrada principal da casa, às 6 horas e 15 minutos em ponto. Você deve se posicionar diante da porta de entrada principal, do lado de dentro da casa, segurando o óleo consagrado na mão direita, com o dedo indicador untado no óleo. Você deve desenhar uma cruz na parte superior central da porta, exatamente onde o batente superior se encontra com a abertura. Enquanto desenha a cruz com óleo, você deve declarar em voz audível: Eu consagro esta entrada ao nome de Jesus Cristo. Declaro que apenas bênçãos, favor divino, oportunidades celestiais e pessoas ungidas podem entrar nesta casa. Todo mal, toda maldição, toda influência demoníaca está proibida de cruzar este portal. O desenho da cruz com óleo não é superstição. É aplicação do mesmos, princípio que Deus ordenou aos israelitas quando mandou marcar as portas com o sangue do cordeiro para proteção sobrenatural. Após desenhar a cruz na parte superior, você deve ungir também as 2 laterais da porta, na altura do coração, declarando: Esta casa é território santo. Esta família está sob proteção divina. Anjos do Senhor estabeleçam guarda permanente nesta entrada. Em seguida, você deve ungir a soleira da porta, a parte inferior onde você pisa ao entrar, declarando: Todo pé que pisar nesta casa será abençoado. Toda pessoa que entrar aqui será tocada pelo poder de Deus. Esta entrada é portal de multiplicação divina. O processo completo de consagração da entrada deve durar exatamente 7 minutos. Durante esse tempo, você pode sentir a presença angelical se intensificando ao redor da porta, como confirmação de que a consagração está sendo reconhecida no reino espiritual. Teodoro, arquiteto de Florianópolis, me relatou que no momento exato em que terminou de ungir sua porta de entrada, sentiu como se uma cortina invisível tivesse caído sobre o vão da porta. Disse que era como se pudesse ver anjos se posicionando, estrategicamente. Nas semanas seguintes, cada pessoa que visitava sua casa comentava sobre a atmosfera diferenciada que sentia ao entrar.
Consagração do segundo ponto sagrado. O centro geográfico da casa. Às 6h30, você deve se dirigir ao ponto central da casa, onde deve colocar a vela acesa no chão e se posicionar ao lado dela, voltado para o leste, que é a direção de onde vem a luz, com uma quantidade maior de óleo na mão. Você deve ungir o chão fazendo um círculo de aproximadamente 1 metro de diâmetro, caminhando no sentido horário, enquanto declara: eu consagro este centro como altar permanente de adoração e recebimento de bênçãos celestiais. Este círculo ungido se tornará área sagrada permanente na sua casa, mesmo que você coloque móveis sobre o local posteriormente. A consagração espiritual permanecerá ativa indefinidamente. Dentro do círculo ungido, você deve derramar algumas gotas do óleo diretamente no centro, enquanto declara: este é o coração espiritual desta casa. Daqui fluem bênçãos para cada cômodo, cada morador, cada visitante. Declaro que a glória de Deus habita permanentemente neste lugar. Em seguida, você deve se ajoelhar no centro do círculo ungido e elevar as mãos declarando: Senhor, estabeleço este local como ponto de comunicação direta contigo. Que toda oração feita aqui tenha resposta acelerada. Que toda decisão tomada neste espaço seja inspirada pela tua sabedoria. Durante esta parte da consagração, é comum experimentar manifestações físicas da presença divina. Calor sobrenatural, formigamento nas mãos, sensação de peso da glória, ou até mesmo visões de anjos ao redor do círculo consagrado. Permaneça ajoelhado no centro por exatamente 3 minutos em adoração silenciosa, permitindo que a presença de Deus se estabeleça permanentemente naquele ponto específico. Miriam, professora do Rio de Janeiro, me contou que quando se ajoelhou no centro da sua sala para consagrar o ponto central, sentiu uma onda de calor sobrenatural subindo dos pés à cabeça. Disse que era como se estivesse sendo envolvida por um manto invisível. A partir daquela noite, sempre que tinha decisões importantes para tomar, sentava exatamente naquele ponto e recebia clareza mental imediata. Consagração do terceiro ponto sagrado. O quarto principal. Às 6h45, você deve se dirigir ao seu quarto e remover temporariamente todos os objetos da cabeceira da cama, deixando apenas o essencial, com óleo abundante nas mãos. Você deve ungir a cabeceira da cama fazendo movimentos verticais de baixo para cima, como se estivesse abrindo uma cortina invisível, enquanto declara: eu consagro este local como portal de revelações divinas. Durante meu sono, que Deus fale claramente através de sonhos e visões. Esta unção vertical representa a abertura de canal direto entre sua mente subconsciente e o reino celestial durante as horas de descanso. Em seguida, você deve ungir os 4 cantos do quarto, começando pelo canto direito próximo à cabeceira e seguindo no sentido horário, declarando em cada canto: anjos do Senhor estabeleçam vigilância permanente, que meu sono seja protegido, meus sonhos sejam puros, meu descanso seja reparador. Após ungir os 4 cantos, você deve retornar à cama e ungir o lençol exatamente onde sua cabeça repousa durante a noite, declarando: consagro meu descanso ao Senhor. Que cada noite de sono seja tempo de cura, renovação e recebimento de estratégias divinas. Por último, você deve se ajoelhar ao lado da cama e orar: Senhor, transforma este quarto em câmara secreta, onde tu operas milagres durante meu sono. Que eu acorde cada manhã renovado, espiritualmente e carregado com tua presença. O processo completo de consagração do quarto deve terminar exatamente às 7 horas,
completando 1 hora total de consagração territorial intensiva. Durante a primeira noite após esta consagração, é comum experimentar sonhos extraordinariamente vívidos, sensação de presença angelical no quarto, ou despertar, com clareza mental excepcional, sobre situações que antes causavam confusão. Fernando, empresário de Manaus, me relatou que na primeira noite após consagrar seu quarto, sonhou com números específicos que se revelaram ser a combinação de um investimento que multiplicou seu patrimônio por 8 vezes. Disse que nunca havia sonhado com tamanha clareza profética. Agora preciso revelar 3 coisas fundamentais que determinarão a eficácia total desta consagração durante os próximos meses. Primeira orientação crucial: proteção da consagração contra contaminação espiritual. Durante os primeiros 21 dias após a consagração, você deve evitar discussões intensas dentro de casa, especialmente próximo aos 3 pontos ungidos. Conflitos geram energia espiritual negativa, que pode contaminar a atmosfera consagrada. Se ocorrerem discussões inevitáveis, você deve imediatamente reungir os pontos afetados com algumas gotas de óleo enquanto declara: eu purifico este ambiente de toda energia negativa, em nome de Jesus Cristo. Evite conversar sobre problemas financeiros, doenças ou situações negativas perto dos locais consagrados. Durante esse período de fortalecimento espiritual, visitantes descrentes ou pessoas com energias pesadas podem afetar temporariamente a atmosfera desses lugares sagrados. Se isso acontecer, você sentirá um peso no ambiente após a visita. Nesses casos, acenda incenso de olíbano nos 3 pontos consagrados e declare: eu restauro a santidade deste lar. Que toda influência contrária seja dissipada pelo poder do Espírito Santo. Segunda orientação muito importante: ativação periódica desses locais sagrados. Toda sexta-feira, caminhe pelos 3 pontos consagrados, expressando gratidão pelas bênçãos da semana e fazendo novos pedidos específicos para a semana seguinte. Essa caminhada semanal renova a energia espiritual desses locais, mantendo ativa a conexão com o céu, estabelecida na consagração inicial, 1 vez por mês, de preferência na lua nova. Aplique algumas gotas de óleo fresco nos 3 pontos, enquanto declara: Senhor, renova a unção desses portais, multiplica as bênçãos que fluem através deles. A lua nova representa ciclos de renovação divina, o momento ideal para recarregar espiritualmente esses pontos consagrados. A cada 6 meses, repita todo o processo de consagração completo para estabelecer níveis ainda mais profundos de santificação do seu lar. Terceira, orientação muito importante: sinais de confirmação que indicam uma ativação bem-sucedida. Em até 72 horas após a consagração, observe pelo menos 3 dos seguintes sinais espirituais. Uma mudança perceptível na atmosfera da casa, que ficará mais leve e pacífica. Os visitantes comentarão espontaneamente sobre a energia boa que sentem ao entrar. Um aumento na qualidade e frequência de sonhos proféticos, especialmente soluções para problemas que pareciam impossíveis de resolver. O aparecimento de oportunidades inesperadas, através de pessoas que visitarão sua casa ou que você encontrará depois de sair. Melhora na qualidade do sono e uma sensação de renovação física mais intensa ao acordar. Redução drástica de conflitos familiares e um aumento natural da harmonia entre os moradores. Se você não observar pelo menos 3 desses sinais em 72 horas, repita a consagração do primeiro ponto sagrado, pois pode ter havido resistência espiritual durante o processo inicial
Agora preciso te alertar sobre uma verdade que poucos líderes religiosos teriam coragem de ensinar publicamente. Uma verdade sobre território espiritual que pode surpreender pessoas religiosas tradicionais. Sua casa não é um terreno espiritualmente neutro. Ou ela é território consagrado ao reino de Deus, ou está vulnerável à influência de forças contrárias. Não existe meio termo no reino espiritual. Quando você não toma a iniciativa de consagrar explicitamente sua casa a Jesus Cristo, está deixando-a espiritualmente desprotegida, suscetível a qualquer influência que queira se estabelecer. É como deixar as portas de casa abertas à noite e esperar que apenas pessoas boas entrem. No reino espiritual, passividade é convite para invasão. Mas quando você conscientemente aplica os princípios de consagração do lar que acabei de ensinar, está estabelecendo a soberania divina sobre cada canto da sua propriedade. Anjos recebem autorização para estabelecer um perímetro de proteção. Demônios perdem o direito de operar. Bênçãos celestiais ganham acesso prioritário. Sua casa se transforma, literalmente, em uma embaixada do reino dos céus na terra, com toda a proteção e privilégios que isso representa. Mas há algo ainda mais extraordinário que preciso revelar. Algo que mudará completamente sua compreensão sobre como Deus opera através de espaços consagrados. Quando você consagra adequadamente os 3 pontos sagrados da sua casa, está criando uma rede espiritual interconectada, que amplifica exponencialmente as bênçãos que fluem para sua família. A entrada consagrada filtra e atrai bênçãos do exterior. O centro consagrado distribui e multiplica essas bênçãos para toda a casa. O quarto consagrado gera revelações e estratégias durante o sono. É como instalar um sistema sobrenatural de captação, processamento e distribuição de favor divino, operando 24 horas por dia na sua casa. Cada ponto trabalha em sinergia com os outros 2, criando um campo magnético espiritual que atrai automaticamente tudo o que você precisa para prosperar em todas as áreas da vida. Famílias que aplicaram consistentemente essa prática relataram transformações dramáticas em períodos que variaram de 3 semanas a 6 meses. Dependendo do nível de fé e obediência aplicado, não são apenas bênçãos materiais que se multiplicam. Relacionamentos familiares se harmonizam. A saúde física melhora. A criatividade aumenta. Oportunidades aparecem do nada. Problemas se resolvem sozinhos. É como se sua casa inteira se alinhasse com a frequência celestial e começasse a vibrar na mesma sintonia do trono de Deus. Agora te pergunto com toda sinceridade: você está disposto a investir 1 hora da sua vida nessa sexta-feira para transformar sua casa em um portal permanente de bênçãos celestiais? Está disposto a deixar de lado o ceticismo e aplicar princípios divinos que têm funcionado por milênios? Ou vai continuar vivendo em uma casa espiritualmente neutra, perdendo milagres e bênçãos abundantes que poderiam estar fluindo para sua família? A escolha é exclusivamente sua. Mas lembre-se, cada dia que você adia essa decisão é mais um dia vivendo abaixo do potencial sobrenatural que Deus planejou para seu lar. Escreva nos comentários: "Eu consagro minha casa", como uma declaração pública de que você aplicará essa revelação ainda esta semana. Compartilhe este vídeo com 5 pessoas que precisam transformar suas casas em territórios de bênção. Há famílias inteiras que poderiam ser transformadas através dessa prática simples, mas poderosa. Na próxima semana revelarei como expandir essa consagração para seu local de trabalho, criando uma rede territorial de favor divino que cobre todos os ambientes onde você passa tempo significativo. Mas hoje, nesta sexta-feira, você já tem tudo o que precisa para transformar sua casa na embaixada celestial que Deus sempre quis que ela fosse.
Oremos juntos neste momento. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada pessoa que aplicará essa revelação. Unge suas mãos com autoridade para consagrar suas casas adequadamente. Declaro que toda casa onde essa prática for aplicada com fé se tornará território santo, onde milagres acontecem naturalmente. Que anjos sejam enviados para estabelecer proteção permanente. Que bênçãos celestiais fluam abundantemente. Que cada família experimente transformação sobrenatural através da consagração do lar. Multiplica, Senhor, as bênçãos sobre aqueles que compartilham essa palavra de Deus com outros. Confirma com sinais e maravilhas que tua palavra não retorna vazia. Que ela encontra solo fértil em cada coração. E que a paz de Cristo, essa paz que supera qualquer compreensão humana, habite permanentemente em cada lar consagrado ao teu nome, em cada família brasileira, em cada canto deste país. Que a sua paz seja o alicerce de cada lar, a base de cada família. Amém. Vá em paz, carregando a certeza de que sua obediência, a partir desta sexta-feira, será o começo de uma nova era. Uma era maravilhosa. Uma era de milagres e bênçãos abundantes para a sua família, para a sua casa, para tudo que te pertence. O tempo da escassez se foi, como um rio que seca no verão. Acabou. Fim. O tempo da abundância divina começa agora na sua casa, neste lar sagrado. Que a prosperidade divina transborde em sua vida e na vida de seus amados. Que a bênção de Deus seja sentida em cada detalhe, em cada canto, em cada momento. Que a sua casa seja um santuário, um refúgio de paz, um lugar onde a presença de Deus se faça sentir, onde a alegria reine, onde a fé floresça. Que a unção do Espírito Santo preencha o seu lar com amor, com esperança, com a certeza de um futuro brilhante. Um futuro abençoado por Deus. Um futuro cheio de milagres. Kathryn Kuhlman nos ensinou isso. A consagrar nosso lar, a transformá-lo em um espaço de fé. E assim, atrair a presença de Deus para nossas vidas, para o nosso lar.